Mas tem muita gente fazendo bagunça, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Quem está conversando, bota a mão no coração. Quem está conversando, bota a mão na cabeça. Quem está conversando, bota a mão na boca. E ó, jogou a chave fora. Só a tia crente que vai falar agora. Tá bom? Então nós vamos estar lendo o nosso tema, né? Nosso tema que está escrito. Nosso tema está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, no seu versículo 16. Quem trouxe a Bíblia? Cadê? Eu quero ver. Ah, bastante gente trouxe a Bíblia, né? Aqui, quem trouxe a Bíblia? Também bastante gente trouxe a Bíblia. Amém. A Bíblia é 100% boa, 100% verdadeira e 100% eficaz. Quando você está lendo a palavra de Deus, o autor da palavra está do seu lado, ó, te conduzindo em toda a história. Criança, vamos sentar? Vamos sentar agora, todo mundo bonitinho sentadinho, para ouvir a história da Bíblia. Posso ler, gente? Amém? Ó, 1 Coríntios capítulo 3, no seu versículo 16. Não sabeis. Tem gente conversando ainda? Amém? Ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Tia, pode soltar um fundo musical que tem aí, bem baixinho? Deixa eu ver aqui uma pessoa para me ajudar. Precisa de uma pessoa, tia? Sabia que o nosso corpo é santuário e morada do Espírito Santo? Quem sabia disso? Levanta a mão. De verdade, não de mentira. O nosso corpo é santuário e morada do Espírito Santo. Você na sua casa, o nosso corpo é uma casinha. Ele é uma casinha. O seu corpo, o meu corpo, é uma casinha. Você gosta de chegar em casa para sua casa toda suja? Não é mesmo, né? Cama bagunçada, guarda-roupa revirado. Vocês gostam? É, pois o Espírito Santo de Deus também não gosta. E essa casinha, ela tem muito a nos ensinar. Vou tirar aqui. Foi bem aqui uma tia para me ajudar. Tia, segura aqui um pouquinho. Vou aproveitar das tias aqui hoje. Vou aproveitar. A tia trouxe algumas palavras.
sumiu daí de dentro. E sumiu daí. Tava tudo dentro, mas tá bom. Vou falar assim mesmo. Crianças, a primeira coisa, a inveja pode estar dentro da nossa casinha, que é o nosso coração? Não pode. O que é inveja, tia Cleide? Inveja é eu querer aquilo que é do meu coleguinha, aquilo que não é meu. Eu falar assim, eu quero porque eu quero aquilo, e às vezes até estragar aquilo que o coleguinha tem. Ainda bem que aqui não tem ninguém que tem inveja, né? Tia, a próxima. Brigar. Pode estar dentro da sua casinha, do seu coração, esse sentimento de briga? Não pode. Brigar em casa, brigar na rua, brigar na escola. Não pode, tá, tia? Você não briga não, né, tia? Então tá bom. Vamos lá. Mágoa. Eu quero ver quem sabe responder o que é mágoa aqui. Deixa eu ver. Vem cá, fala comigo aqui. Ficou com vergonha agora? Eu, hein? Nossa, tia. Essa tia aqui. É você, tia. Tá com vergonha? Isso também não pode estar dentro da casinha, não. Tem que jogar fora. Joga fora. O que é magoar as pessoas? Fala. Alguma palavra que você fala com alguém, né? Às vezes para você não é nada, mas para aquela pessoa não é nada. É você maltratar, você responder, tudo isso. Tá vendo como ela jogou a vergonha fora de dentro da casinha dela? Não tem mais, tá vendo? Assim tem que ser nós também. Jogar a vergonha fora. Não podemos magoar o nosso coleguinha, fazer bullying. Pode fazer bullying na escola? Vocês viram que o menino que fizeram bullying com ele, ele matou um monte de criança? Vocês viram isso na televisão? Porque ele estava entristecido com aquelas crianças, e aquelas crianças que estavam fazendo aquilo também estavam fazendo errado também. Ele foi lá, pegou aquela arma, foi lá e sentou o tiro. Ele estava triste de tanto ser magoado, bullying. Não pode fazer também. Outra palavra, tia. Tem alguém que fala isso aqui? Ninguém que fala palavrão, né? Graças a Deus, não é mesmo? Porque se falar palavrão, quando você chama o nome do coisa ruim, do chifrudo, do Satanás, ele vem, sabia que ele vem? Do encardido, isso mesmo. Sabia que ele vem? Perturbar, porque ele é um encardido sujo, cheio de lama. E ele já é condenado, feio. Mas ele vem bonito, tá? Ele vem nas coisas bonitas, nos desenhos legais, das Monster High, das bruxas. Só os desenhos que mexem com o poder. Isso, os desenhos que mexem com o poder. Vocês acham que alguém pode voar? Não. Então por que o super-homem fica voando? A tia morou na vassoura. Eu já montei na vassoura, a vassoura não saiu do lugar. Tudo ilusão. Eu montei na vassoura, não voou. Eu queria tanto voar. Mas a vassoura não voou, gente. E aí fica aí, ó. É vassoura voando, é gente levitando, é não sei o que lá, não sei o que lá mais. O que tem mais aí, tia? Mais nada? Então tá bom, então segura o segredo, tia. Segura o segredo. Segura. Sabia que pra gente manter o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é o nosso coração, nós temos que usar uma armadura que é invisível? Sabia? Vou precisar de um tio aqui.
Elivander. Irmã Elivander, mandaram te chamar. Fala pro irmão Elivander, gente. Maravilha. Vamos lá. Nós vamos começar. Ó, é invisível. Tia, você vai vestir ele. Ó, cinto da verdade. Ó, não é uma saia, tá? Tem muito homem querendo usar saia e não é uma saia. É o cinturão da verdade que segura toda a armadura para ficar firme. Tio, peraí, vai tocar aí, tia, pra doido. Ó, cinto da verdade. É o que segura. Nós devemos falar somente a no cercada. Também faz parte. No cercada da verdade, gente. No cercada da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você tem o cinto da verdade, você não pode contar mentira para mamãe. Pode? Os adultos podem mentir também? Os adultos também não. Ó, fala que eu tô em casa não, tá? Mamãe falar. Ou senão, mamãe falar assim. Como é que é seu nome? Leonardo. Leonardo, você arrumou sua cama? Arrumei, mamãe. Você tem irmã? Aí você não arrumou nada. Sua irmã que arrumou. Aí você tá mentindo, não tá? Mas quando eu falo assim, Leonardo, você arrumou a cama? Não. Aí, ó. Porque eu não arrumo mesmo, né? Então ele falou a verdade, tia. Você é mãe dele? Não? Então vamos lá. Couraça da justiça. A couraça da justiça, ela cobre o peito e cobre nossas costas. Cobre nossos órgãos vitais. Tem um órgão muito importante que é a couraça da justiça cobre. Sabe qual é o órgão? Eu vi aqui. O coração. O nosso coração. A nossa casinha, tia. Nosso coração. Bora colocar no tio aí, ó. Ó, cobre o nosso coração. Cobre o nosso coração por quê? Deixa eu perguntar aqui para outra pessoa. Eu vou pegar no pé do Leonardo, não. Por que cobre o nosso coração, minha querida? Para defender do mal. Muito bem, e você? Para tampar o coração e a costa. Isso e as costas. Sabe por quê? Porque o adversário, ele tenta contra nós o tempo todo. E ele ataca no nosso coração. Ultimamente, tem muita criança com depressão, tem adulto com depressão, porque o adversário está lançando. Então temos que botar armadura. Se não colocarmos a armadura, nós ficamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Então temos que colocar cinto da verdade, couraça da justiça e mais uma coisa, tia, sandália do Evangelho da Paz. Por que sandália do Evangelho da Declaração da Paz? Pra cá. Por que devemos colocar a sandália? Tia, por que nós devemos colocar a sandália da preparação do Evangelho da Paz? Tia, você tem que calçar, tia. Ô, tia, por que, tia? Poxa, também não, tia. Tem que botar, tia, a sandália da preparação do Evangelho da Paz para você anunciar. Quem? Vem cá, vem cá. Onde Bíblia? Cadê? Então vai saber agora. Para você levar o Evangelho da Paz, ó, calçar a sandália do Evangelho da Paz. Mas a tia tá derrubando o tio. Ó, colocar a sandália, calçar. Aí você
Couraça da justiça. Vamos falar comigo, crianças? Da preparação do Evangelho da Paz. Para você levar paz por onde você passar. Ah, mas tia Cleide, só onde eu passar? Não, dentro da sua casa principalmente. Dentro de casa devemos levar a paz. Dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, né, criança? Na igreja. Você está levando a paz no seu colégio? Sim, você está falando assim, ó. Ei, amiguinho, Jesus te ama. Olha, eu sou crente. Você não está falando isso não? Você tem que falar que você é crente dentro da escola. Tem que falar que é crente, não tem? Tem que falar que é crente. Eu sou crente, eu estou me preparando com a armadura de Deus. E aí vem o escudo da fé. Aonde você quiser, tio, embraçado com o escudo da fé. Escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Quando temos fé, nós às vezes não, todo dia, nós pensamos, Senhor, eu quero isso. Só de você pensar, Ele já escreve em cima, já te manda a resposta aqui embaixo. Criança, vocês estão exercendo a fé de vocês? Para curar, às vezes vocês estão sentindo dor, para curar, tá? Estão exercendo a fé de vocês para orar? Estão orando todo dia? Estão vindo na escola dominical? Estão vindo mesmo? Vocês estão vindo na escola? Tia, você está vindo na escola dominical? Você está vindo, né? Então, você está toda protegida do escudo, tá? E o escudo era cheio de corrente. Tinha corrente, não tinha mais, não precisa pegar não. Tinha corrente, tinha umas garrinhas assim, ó. Umas garronas. E o escudo dos romanos, ele também tinha uma madeira. Tinha uma madeira e ele era molhado. Porque eles jogavam flechas com fogo. E aí, quando vinha as flechas de Satanás, ó, tio, se prepara, tio. Quando vinha as flechas de Satanás, ó, vai pegar no tio? E quando tá todos os soldados com o escudo era grandão. Quando eles abaixaram, tio, sobe aqui da cama, abaixaram, tio. Baixa aí, tio. Se protege. Se protege mais, tio, que eu estou vendo sua cabeça. Eles se protegiam e agarravam um escudo no outro, com aquele gancho. Esse gancho significa e simboliza a união da igreja. Se nós estiver embraçado com o escudo da fé, toda em união, Satanás não pode roubar a nossa igreja. Ele não pode pelejar contra nossas crianças, contra nossas vidas. Contra a sua vida, contra a minha vida. Satanás, ele não tem poder para fazer nada contra você. Porque você está, ó, levanta tio de novo, tio, ginástica, tá? Você é um soldado. Ó, que escudo é esse? Lá, Pepe, se está desapercebido. Couraça da justiça. Do Evangelho da preparação da paz. E aí, ele tá todo preparado? O que mais um soldado tem? Uma coisa de cada vez. Vamos lá, tio. Quer um cacete, tio? Capacete da salvação. Aê, ficou? O capacete
Nada pode atacar ela. E aí, o tio ele está quase todo armado. Está com capacete. O capacete, ele protege a nossa. E o capacete espiritual protege a nossa mente. O adversário tem tentado atacar a nossa mente, falando que você não é capaz, que você é um perdedor, que Deus não existe, que a sua mãe não gosta de você, que o seu colega está te olhando atravessado lá, meu colega, ó, tá me olhando com cara feia, tá falando mal de mim, às vezes não tá nem falando, mas tá olhando e hoje já tá pensando, ó, tá falando mal de mim, não é assim? E podemos ficar pensando isso? Se você tiver com capacete, você não vai pensar isso. Sabe por quê? Vamos estar protegendo a nossa mente. E aí, para adquirir essa armadura, temos que estar orando e vigiando o tempo todo. Ah, mas está faltando alguma coisa. A espada, isso mesmo. Como é que um guerreiro vai lutar sem espada? A espada do Espírito. A espada do Espírito. O que significa espada do Espírito? Vou me olhar para cá. Espada do Espírito. Meu Deus! Meu Deus! Tia, espada do Espírito é o quê? Desce aqui. Desce aqui. A espada do Espírito aqui, ó. Você tem que ter a espada do Espírito. Aonde, tia Cleide? Debaixo do braço? Na estante pegando poeira? Não. Na sua mente e no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pregar contra ti. Então nós temos que estar com a espada do Espírito. A espada que Deus nos deixou como bússola. Só que os soldados, quem está me ouvindo? Os soldados, eles lutavam. E a espada deles afinava. Sabia? Só que quando nós pegamos nossa Bíblia e lemos ela, mais vontade de ler dá e nunca afina. Você só vai crescer espiritualmente. Tem alguém aqui que sabe o versículo de cor? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Amém, tá vendo? Honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias aqui na terra. Você? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Temos que ter Bíblia na mente, no coração, para nos defender. Porque Jesus, quando ele estava no monte, ele foi tentado. E ele venceu Satanás no poder da palavra. Fala você também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. Então nós temos que estar como, crianças? Preparado como? Vamos falar o nome da armadura aqui? Tá? Vocês estão falando tudo um alto, tá? Todo mundo junto. 1, 2, 3, tá tudo também. Escudo da? A espada da? Agora, ele está todo preparado para poder guerrear contra Satanás. Amém? Mas, quando nós temos o coração dessa forma, o que parece esse coração? Coração de pedra. É um coração cheio de pecado. Então
Depois nós temos que orar com essa vergonha extrair, porque você tem que ser preparado para levar o evangelho na paz, tá, tia? Vem você, tia. Tem que orar com essa vergonha extrair, porque Deus está precisando de pessoas para levar a palavra, tia. Segura aqui da minha, tia. Obrigada. Tá tudo acorrentado. E tá parecendo o quê? Coração de pedra. Coração de pedra é coração daquela criança que não dá valor ao papai, não dá valor à mamãe. Aquele adulto que não deixa a palavra entrar, e aí ele não vai ficar armado. Ele não deixa a palavra entrar. Está todo acorrentado por Satanás, porque não aceitou Jesus. Mas o coração da gente ele tem uma chave. E essa chave só eu e você temos na nossa mão. Aquele que aceitou Jesus e é chamado Filho de Deus, ele já deu a chave na mão de Jesus. E Jesus entrou. Mas aquele que ainda não aceitou Jesus e é filho de crente, ou filho de não crente, ou um adulto mesmo, ou um jovem, ou um adolescente, que não entregou a chave para Jesus, ele é chamado somente de criatura de Deus, não de filho de Deus. E aí, quando ele dá essa chave para Jesus entrar no coração, porque Jesus não invade, Jesus, ele bate na porta e pede para entrar. Satanás invade o coração e faz arruaça. Mas quando você dá a chave do seu coração para Jesus entrar, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Você fala assim: Jesus, eu quero te dar a chave do meu coração, para o Senhor entrar, limpar ele todinho e me libertar, e escrever o meu nome lá no livro da vida, que lá no céu tem um grande livro da vida. Ele vem, ó, abre seu coração, quebra toda pedra ele tira, tá? Ele abriu a porta do seu coração e o seu coração, ó, ficou cheio de Jesus. Ficou cheio de Jesus. Tia, mostra ali também. E aí, você fica cheio de Deus. E aí, daí um dia você vai estar dessa forma aqui que o tio tá, ó. Dessa mesma forma, como um soldado. E aí Jesus entra no seu coração e faz